Sem enrolação, indo direto ao ponto. Power Building. Que negócio é esse? Como se treina? E é tudo isso mesmo que falam. Vocês já devem ter se deparado com um monte de informações a respeito disso. Porque o Power Building tem ganhado muita popularidade. Mas muito provavelmente você já deve ter sentido aquela sensação que tem muita coisa nebulosa sobre o Power Building. Muita coisa confusa. Até desinformação mesmo. Para resolver isso, eu estou aqui para trazer um guia completo. Para esclarecer todas as suas dúvidas sobre Power Building. Sem a tradicional enrolação de youtubers de pedir like, inscrição. É sem preliminares mesmo e vamos lá. Power Building, o que é, alertas e recomendações para treino. Vamos lá. Do que se trata efetivamente o Power Building? Se trata de combinar, é uma ideia, né, de combinar treinos de powerlifting e bodybuilding que têm características bem distintas. Vou falar mais adiante. Busca-se, né, pelo menos é o que se promete com treinos Power Building, ganhos de força e melhora também da estética simultaneamente, porque os dois esportes vão ter esses vieses. E vamos falar a verdade, né? É bom ficar mais forte, mas também ninguém gosta de se olhar no espelho e se sentir um lixo, né? Se sentir uma porcaria. Então, realmente é por isso que tem se ganhado bastante popularidade. E também tem a própria paixão, né, do bodybuilding que nunca é esquecida. Nós que gostamos de treino de força, que gostamos de levantar peso de modo geral, inclusive pessoas ligadas diretamente ao powerlifting, acabaram querendo ou não começando a treinar, até conhecer esse mundo de levantar peso através do bodybuilding. A imensa maioria de nós começou a ter como as principais referências nessa área de treinamento Arnold, Ronnie Coleman, Phil Heath, Jay Cutler, Dorian Yates, e não caras como Ed Coan, Daniel Bell, Jesus Olivares, Kirk Kowalski, que mais parecia um bodybuilder, mas não treinava como bodybuilder, treinava mesmo como um powerlifter. Tem até um vídeo aqui no canal onde eu trato exatamente como funciona o método de treino dele. Então depois dá uma conferida, tá bem em cima da minha cabeça. E também, né, nós temos a influência histórica do bodybuilding em relação ao powerlifting, que antigamente, lá nos primórdios, os fisiculturistas tinham que, além de ter a demonstração ali da aparência, tinham que também ter a demonstração de feitos de força. Até que mais ou menos ali nos anos 50, 60, a coisa começou a separar mais, né? Os bodybuilders ficaram mais só na parte estética, mas sempre existiram aqueles que gostavam de levantar peso. E aí surgiram vários movimentos, até que na década de 70, 80 ali, o powerlifting como nós conhecemos hoje, ou como boa parte que nós conhecemos hoje, foi realmente institucionalizado como um esporte oficial, com as regras e tudo mais. E essa história de power builder, às vezes tu encontra aí perfis com nome fulano de tal ou power builder. Mas assim, a gente tem que deixar as coisas claras aqui que não existe atleta de power building, tá? O termo power building é a mistura de duas palavras, né? Powerlifting com bodybuilding. Não tem uma competição que avalie tanto a força, né, no agachamento, spin deadlift, que é avaliado no powerlifting, e que também avalie a aparência estética como é avaliado no bodybuilding. Então, não tem um esporte nesse sentido. Talvez, como eu disse lá no início, o bodybuilding talvez tinha alguma coisa semelhante, mas hoje nós não temos. Algumas pessoas até se referem como power builder, porque em alguns momentos se compete no fisiculturismo e em outros momentos competem no powerlifting. A gente pode categorizar como um power builder nesse sentido Stan Efferding, fisiculturista famoso, né, profissional, mas também foi recordista mundial no powerlifting. Enquanto ele estava no pré-contest do bodybuilding, ele competia, obviamente, no bodybuilding. Quando ele estava no off-season do bodybuilding, ele competia no powerlifting. Então a gente poderia até chamá-lo como um power builder. Mas não é um ataque a ninguém, tá? Só realmente um estabelecimento aqui de definir as coisas certinho, que não existe uma competição de power building. O power building é mais um conceito, uma ideia de treinamento, porque até do ponto de vista assim de risco, tu combinar a performance máxima no powerlifting com o nível de porcentagem de gordura, de depressão dos atletas de fisiculturismo hoje chegam, é pedir para dar problema até dizer chega. Por isso que isso é inviável. Mas vamos lá, características do powerlifting, especificidade, né? Uma RM no agachamento, supino e deadlift. O atleta normalmente vai ter 3 tentativas para cada exercício, e aí nós temos a soma do total. Vence a competição quem vence, né? Tem um maior total, a maior soma desses 3 exercícios. Obviamente que tem medalha para cada um desses exercícios, mas o mais importante mesmo no powerlifting é o total. O movimento deve ser feito dentro das regras pré-estabelecidas, porque até no mundo bodybuilding tem uma certa ideia, um certo preconceito de falar assim, que o powerlifting é um esporte que levanta do peso do ponto A ao ponto B. Não é bem assim. É do ponto A ao ponto B dentro das regras pré-estabelecidas. Tem coisas na competição de powerlifting que tu não pode fazer. Por exemplo, no agachamento. Tu agacha, vai lá,
mantém a profundidade e sobe. Aí no meio do movimento desce um pouquinho, depois sobe de novo. Isso vai ser invalidado. Pode ser um recorde mundial ali, 50 quilos a mais que o recorde mundial. Se tu fizer isso, vai ser invalidado. Então, não é bem essa história de ponto A a ponto B, tá? E nós temos divisões diferentes dentro do powerlifting. Raw, que significa sem uso de equipamentos que aprimoram a performance. Raw com faixas, que daí seria Raw, só que realmente com faixas de joelho, que as faixas de joelho no agachamento, né, elas ajudam na performance, então ela tem um efeito ergogênico. E equipado, que daí seria, além das faixas do agachamento, o macacão de agachamento, a camisa de supino e o macacão de deadlift. E nós temos equipamentos diferentes no powerlifting. Nós temos ali algumas federações, algumas divisões que se usa, que no agachamento é o rack, né, o suporte que o atleta tem que tirar a barra do suporte e aí andar, agachar e voltar. Outras federações utilizam monolift, o atleta apenas tira a barra de suporte, aí alguém mexe com a alavanca e aí a alavanca ela tira as travas e o atleta simplesmente agacha, não precisa andar e depois só volta umas travas de novo, sem o atleta precisar se locomover. E normalmente se utiliza-se uma barra especial de agachamento que é mais comprida, que ela é toda serrilhada para melhorar a aderência. E no deadlift também, às vezes nós temos uma barra diferente, uma barra especial de deadlift, que o diâmetro dela é mais fino, então facilitando a pegada. E também ela entorta mais, então o peso todo sai do chão numa posição mais alta do que o normal. Em outras federações, a mesma barra para todos os exercícios. Capacidade física a ser demonstrada no powerlifting, a força máxima, tua máxima capacidade de produção de força em uma repetição. Então, normalmente a orientação do treinamento vai ser o incremento da performance de uma RM nos 3 grandes, óbvio, né? É especificidade. Normalmente vai ter exercícios assistentes ou especiais para correção de pontos fracos, que são variações desses 3 exercícios principais. Por exemplo, se o problema é a finalização do deadlift, um exercício que pode ser utilizado é o hack pull ou block pull, que é um deadlift partindo de uma altura mais alta, o que permite nós colocarmos mais peso e aí sobrecarregarmos mais essa finalização, esse ponto fraco. Nós temos, na tendência do treinamento, uma inversão de volume e intensidade com o passar do tempo. Nós começamos normalmente ali com repetições mais altas e peso mais baixo, e aí nós vamos avançando, que pode ser de semana em semana, ou mesmo de bloco em bloco, em que o volume vai diminuindo e o peso vai aumentando. Nós temos uso de repetições mais efetivas, que tem uma boa transferência, tem a melhor transferência para força máxima, que é o objetivo máximo do powerlifting, que é de 1 a 8 repetições, talvez até 10. Agora 15, 20, para os exercícios principais e até assistentes, não vai ter uma boa transferência, porque vai começar a ficar muito leve, vai começar a ir mais para resistência muscular, que não é a especificidade do esporte. E nós temos também presente um pico, né, que é o uso de repetições únicas, ou 2 repetições, por condicionamento do sistema nervoso e redução também de assistentes e acessórios. Porque essa capacidade de fazer uma repetição máxima é uma habilidade que ela precisa ser treinável. O seu sistema nervoso ele funciona diferente. Uma repetição em relação a 5, 10. Em uma repetição, ainda mais uma RM, o corpo precisa produzir o máximo de força possível. Então ele precisa recrutar o máximo de unidades motoras possíveis, equilibrar bem o movimento de todas as articulações e produzir força até dizer chega, colocar o máximo de energia possível ali. Então até por isso nós reduzimos a quantidade de assistentes e acessórios, porque podem atrapalhar na performance, na recuperação. Características agora do bodybuilding. A especificidade, né, é a avaliação da aparência em poses pré-determinadas. Nós temos aí federações diferentes que exigem poses um pouco diferentes, né, dependendo da categoria. Coisas como volume muscular, definição, simetria, proporção são levadas em consideração no bodybuilding. Às vezes até coreografia ou beleza, dependendo das divisões. E falando de divisões, né, nós temos diferentes divisões no bodybuilding. Nós temos Open, que talvez seja a mais famosa, a mais tradicional. A Classic Physique, né, que nos últimos anos tem ganhado muita popularidade. Men's Physique, Bikini Fitness, aí já falando das mulheres, né? Wellness, que é mais nova, Fit Model, que é mais nova ainda, e etc. E assim por diante, né? Capacidade física a ser demonstrada no bodybuilding? Nenhuma. É um esporte realmente que avalia a aparência, então não importa o quanto tu agacha, o quanto tu faz deadlift, o quanto tu levanta no supino. O que importa realmente o que tu aparenta. Para falar a verdade, não importa nem se tu faz esses exercícios. Então, a orientação do treinamento. Geralmente nós vemos uma grande imagem de repetições de 6 a 20 ou mais, uma maior presença de repetições máximas ou até a falha, uma quantidade de exercícios acessórios isolados, porque todo exercício isolado ele é um acessório, mas nem todo exercício acessório é isolado.
comumente, né, mais por uma questão de cultura, uma alta presença de técnicas de intensificação de esforço, como drop set, rest pause, supersérie, essas coisas, e por causa disso nós temos uma depressão absurda das reservas de glicogênio e uma altíssima acidose metabólica, porque durante o exercício, na degradação da glicose ali no ambiente celular, a glicose vai ser convertida em lactato, mas vai gerando alguns subprodutos que são os íons de hidrogênio, e aí íons de hidrogênio ali no ambiente celular deixa o ambiente celular mais ácido e aí por isso arde. O corpo tem que se virar ali para tamponar esses íons de hidrogênio. E normalmente, né, nós vemos uma divisão aí de períodos, né, de off-season, que os atletas tendem a levantar mais peso, usar mais exercícios básicos, porque tendem a comer mais também, né, são bons para ganho de massa muscular. E o pré-contest, que é quando eles estão em fase de redução da gordura corporal, redução também da quantidade de água. Então, às vezes, alguns atletas diminuem a questão dos grandes exercícios básicos, livres, pesos super pesados, e tendem a brincar mais com máquinas. Mas antes da recomendação que a gente vai tratar aqui, esteja preparado por algumas coisas, que são os efeitos colaterais e características, né, das modalidades. No powerlifting, nós temos uma alta presença de fadiga central, fadiga do sistema nervoso. Nós temos um alto estresse nos tecidos conectivos, tendões, ligamentos, ossos, cartilagem e tudo mais, em intensidade, por causa da magnitude do peso. Por mais que esse estresse no tecido conectivo gerem um efeito positivo nas articulações, elas podem ter alguns problemas. Então, por isso que a gente tem que calibrar bem o treinamento. Nós temos a demanda por prática do movimento, porque no powerlifting nós temos ali exercícios específicos que devem ser feitos dentro de determinadas regras, até questão assim de não pular comandos. Tipo, tu só pode agachar no powerlifting depois que o árbitro principal fala squat. E só pode guardar a barra depois que fala hack. Então tudo isso tem que ser levado em consideração, tu não pode fazer tudo de qualquer jeito. Nós temos também um aumento da carga adrenérgica com proximidade da competição, porque quanto mais pesado vai ficando, mais ali do sistema adrenérgico nós vamos recrutando, vamos dizer assim. Já no bodybuilding nós teremos uma altíssima fadiga periférica por causa do volume mais alto, né, muscular, local, só que por causa desse volume desgraçado, facilmente pode virar em fadiga central, algo que não é comumente falado nos círculos de bodybuilding por aí. Nós temos um alto estresse nos tecidos conectivos também, só que em relação ao volume, tem gente que acha que só dá problema na articulação com peso pesado, mas com volume também dá, não à toa nós temos síndromes aí de esforço repetitivo, né? E as dores musculares por causa desse alto volume, então maior volume de carga excêntrica e aí gera dores musculares, é um problema, não é efeito colateral. Nós temos uma altíssima demanda por estresse muscular, porque é um refinamento, estímulo muscular, normalmente se tem esse objetivo, se tem essa tara para o grupo muscular, então normalmente esse tipo de coisa, e pontos fracos ali para melhorar o físico, então tem essa demanda. Na proximidade da competição, a porcentagem de gordura, glicose, água, fome alcançam níveis incompatíveis com a vida a longo prazo. As pessoas desenvolvem até problemas psicológicos. Mas agora aqui vamos para algumas recomendações de como treinar para cada nível, né? Iniciante, intermediário, avançado. Iniciantes, não se preocupe com o treino Power Building, faça o treino mais básico, progressão em 4 a 6 repetições, nos exercícios básicos progredindo ali de 24 a 72 horas, bata recordes, não complica as coisas, tu vai ganhar toda a força e massa muscular, mas não vá também para treino de força máxima, de 1 a 3 repetições, não. Fica ali no 4 a 6 repetições mesmo, que é um bom mix de estímulo neural, estímulo para força, mas também um volume legal para estimular a massa muscular. Então, não se preocupe, iniciantes, faça o básico. Em pré-intermediários, eu recomendo diversificar o tipo de estímulo ao longo da semana, de força e hipertrofia. Para isso, veja esse vídeo. Treino Power Building, 5 formas mais efetivas de fazer. Vai aparecer bem aqui em cima da minha cabeça. E avançados, aí eu aconselho separar o treinamento em realmente fases. Exemplo, da semana 1 à semana 6, hipertrofia. Aí da semana 7 à semana 12, força. Aí da semana 13 à semana 15, hipertrofia. Da semana 16 à semana 18, força e assim por diante. Só que não são treinos assim aleatórios. Tu tem que progredir de uma fase para outra. Então tu vai utilizar ali a boa base dos mesmos exercícios, talvez mexendo alguma coisa ou outra, mas a base vão ser os mesmos. Vamos supor, o teu desempenho na semana 1 a semana 6 de hipertrofia, tu vai bater o seu desempenho na semana 13 e na semana 15. Assim também como na força. A semana 7, a semana 12 tu conseguiu fazer, tu vai buscar bater lá na semana 16 e 18. Então é progressão dos dois estímulos. E os 10 mandamentos no treino Power Building. Mandamento 1. Tome cuidado com volume exagerado. Isso aqui é o que mais sabota resultado.
só vai acumular fadiga desnecessária e não vai te dar resultado. 2. Priorize o uso de grandes exercícios básicos ou variações próximas por causa da grande quantidade de massa muscular que nós vamos mover de uma vez. Então nós economizamos tempo. Déficit calórico? Nem pensar. Coma pra caramba. Treino Power Building não dá pra comer pouquinho, não dá pra fazer déficit calórico, porque tu vai ter ali tanto estímulo pra força, que é pesado, como estímulo ali de bodybuilding, alto volume. Então tu precisa de um bom aporte nutricional para tu poder conseguir dar conta e evoluir. Não combine frequentemente treino de força máxima, ali muito próximo a uma RM, com um bodybuilding, repetições ultra altas em exercícios isolados. Priorize força básica mais bodybuilding. A força básica é aquela zona lá, 4 a 6 repetições. Pode ser 3 repetições, pode ser 2, 1, pode, mas não tão frequente, porque lembra dos efeitos colaterais de um e outro? Então imagina, os efeitos colaterais de força máxima somado aos efeitos colaterais de bodybuilding. Então é melhor realmente força básica com bodybuilding, que tende a combinar mais. Do plano simples ao complexo, sempre, não complica as coisas. Comece com poucos exercícios, aqui até a gente vai pro sexto, Adicione poucos exercícios por vez, vai adicionando aos poucos mesmo. Começa só com os básicos e vai adicionando. Não coloque na cabeça que tu vai ter o melhor dos dois mundos. Por mais que tu esteja treinando de uma forma que esteja objetivando ganhos estéticos e de força, não vai com isso na cabeça. Isso pode acontecer, mas lembre-se que isso não é muito sustentável. A especialização, ela sempre vai ser o melhor caminho. E não pererecarás no treino, Não ficar trocando aleatoriamente de um treino para outro, tá? Mantenha um treino básico, simples, progrida, e é isso, seja na parte powerlifting, seja na parte bodybuilding, fica na porcaria do treino. Progrida, bata recordes, melhore sua performance em todos os exercícios. Isso é muito importante mesmo, não fica buscando o pump. O pump nos exercícios bodybuilding é uma consequência, busca realmente bater seus recordes. Como eu disse, mesmo que se for lá nos avançados de fase para fase, tenta progredir nas fases de hipertrofia para hipertrofia, de força para força. Progrida no peso, progrida nas repetições, progrida no número de séries, progrida de alguma forma. E tire de 1 a 4 semanas com um volume de treino mais baixo para permitir recuperação, porque a porrada que tu vai estar dando ali vai ser forte. Até porque no treino Power Building nós vamos ter uma maior presença de exercícios acessórios do que o normal. Isso é um fato. E nesse vídeo aqui eu te conto quais são os melhores exercícios acessórios para tu utilizar no treino. Então, confere lá, fique com Deus e seja forte tudo que fizeres.